A água é a base da vida em qualquer parte do universo. Assim, planetas potencialmente habitados devem ter água líquida para poder sustentar a vida. Um número incrível de circunstâncias precisa se juntar para isso. O planeta deve estar na zona habitável da estrela. Assim, a temperatura e a pressão atmosférica na superfície do planeta serão adequadas para que formas de vida simples comecem a evoluir. Um pouco mais perto da estrela, e a água irá evaporar, não dando chance para a formação de oceanos e mares. Isso é o que aconteceu em Vênus. Ele tem um tamanho e massa semelhantes aos da Terra, mas está muito perto do Sol e nenhuma vida pode existir na sua superfície. Muito longe da estrela, o planeta fica muito frio. A água só pode existir na forma de gelo na superfície e pode somente haver água líquida nas profundezas. Netuno é um exemplo disso. Além disso, o planeta deve ser sólido e ter uma atmosfera que o proteja da radiação solar e permita que os organismos vivos respirem. Somente na nossa galáxia existem inúmeras estrelas. Mesmo, você não pode contar elas. Perto de cada uma delas pode haver um planeta. Eles são chamados de exoplanetas, e alguns deles podem estar na zona habitável e ter tudo para a vida se formar neles. De uma lista de 4.500 exoplanetas conhecidos, os cientistas identificaram 24 que podem ser superhabitáveis. Esse é o tipo de planeta ainda mais adequado do que a Terra para a existência e evolução da vida. Esses planetas devem ser 2 vezes tão massivos quanto a Terra e 1,3 vezes maiores. Um tamanho maior significa maior gravidade e uma atmosfera mais densa e quente. Isso garantirá uma maior diversidade de todos os organismos vivos do planeta. Além disso, devemos prestar atenção à estrela hospedeira em torno da qual os planetas superhabitáveis orbitarão, e deve haver um McDonald's por perto. O ideal é que o planeta seja menor que o Sol e tenha uma expectativa de vida de pelo menos 15 a 30 bilhões de anos. Para efeito de comparação, a expectativa de vida do Sol é inferior a 10 bilhões de anos, e foram necessários cerca de 4 bilhões de anos para que formas de vida complexas surgissem aqui. Estrelas como o Sol podem simplesmente ficar sem combustível antes que a vida se desenvolva em seu exoplaneta. Os cientistas sugerem focar em estrelas anãs. Elas são menores e menos luminosas que o Sol, mas sua expectativa de vida pode ser entre 20 e 70 bilhões de anos. Isso dará aos organismos vivos tempo suficiente para se desenvolver e evoluir. As condições climáticas em planetas superhabitáveis também serão diferentes. A temperatura média deve ser 4,5 graus mais alta do que na Terra, e também deve haver mais água na forma de nuvens, líquido e umidade. Essas condições são as mais favoráveis para a biodiversidade. Portanto, todo o planeta pareceria com as florestas tropicais da Terra. Todos os 24 candidatos ao título de melhor que a Terra, estão a mais de 100 anos-luz de nós. E com o advento da nova geração de telescópios, provavelmente seremos capazes de descobrir exatamente se há vida lá e se as condições são adequadas para os humanos. Agora vamos dar uma olhada nos exoplanetas potencialmente habitados. Teegarden B é um exoplaneta que orbita uma anã vermelha a cerca de 12 anos-luz de distância do Sistema Solar. Normalmente, as anãs vermelhas podem emitir chamas que sopram para longe da atmosfera dos planetas em sua órbita. Mas essa estrela hospedeira é calma e relativamente passiva. Teegarden B tem quase a mesma massa da Terra. Ele faz um círculo completo ao redor de sua estrela em cerca de 5 dias. Sim, você acertou. Um ano no Teegarden B é menos de uma semana na Terra. Segurem os seus chapéus. O planeta potencialmente habitado mais distante é o Kepler 1638b. Ele está na constelação do Cisne, a quase 3.000 anos-luz de distância de nós. Ele pertence à classe das superterras. É 2 vezes mais largo e 4 vezes mais pesado que o nosso planeta natal. A gravidade sobre ele será muito mais forte. Mesmo um salto normal será muito mais difícil para você do que na Terra. Porém, se este planeta é realmente habitado, a vida local está acostumada a tais condições. LHS 1140b. Este planeta é muito rochoso e sólido. Embora seu tamanho seja apenas 40% maior que o da Terra, ele é 7 vezes mais massivo. Tem uma gravidade forte de 3,25 G. Para efeito de comparação, ao decolar em um avião, você experimenta uma sobrecarga de 1,5 G. Portanto, neste planeta você mal conseguiria ficar de pé. Por causa da sua grande massa, este planeta tem uma atmosfera mais densa,
E por causa do efeito estufa, sua temperatura pode estar acima de 7 graus Celsius negativos. E ele gira em torno da sua estrela muito rapidamente, fazendo um círculo completo em apenas 24 dias. E agora vamos olhar para a constelação de Aquário. Aqui está uma anã ultrafria, TRAPPIST-1. Um pequeno planeta orbita em sua zona habitável. É 3 vezes mais leve que a Terra. Sua temperatura é semelhante à nossa, mas a gravidade tem apenas metade da força daqui. Mas ainda assim, nos sentiríamos confortáveis lá. Se lembra quando os humanos foram à Lua? Lá, a gravidade é de apenas 16% da que sentimos na Terra. É isso que faz os astronautas se moverem de forma tão engraçada. O Kepler 452b está em um sistema que lembra o nosso irmão mais velho. A estrela hospedeira é apenas 11% mais velha do que nosso Sol e tem quase 2 bilhões de anos a mais. O exoplaneta em si tem 6,5 bilhões de anos em comparação aos 4,5 bilhões da Terra. Mas esses irmãos estão muito distantes um do outro. Se você viajar na velocidade da espaçonave New Horizons, levará cerca de 26 milhões de anos para chegar lá. Portanto, leve um almoço reforçado. Este é o exoplaneta mais próximo de nós, Próxima Centauri b. Ele orbita a anã vermelha Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol. Este planeta está a apenas 4,2 anos-luz de distância de nós. Seu tamanho e massa são muito semelhantes aos da Terra. Ele provavelmente tem uma estrutura gelada, como Netuno. Embora Próxima Centauri seja a estrela mais próxima depois do Sol, não podemos vê-la a olho nu, porque sua luz é muito fraca. Portanto, todos esses planetas, incluindo os 24 que os cientistas descobriram recentemente, estão na zona habitável de suas estrelas hospedeiras, e, em teoria, podemos colonizá-los e torná-los adequados para a vida humana no futuro. Mas aqui teremos que resolver um grande problema. Até o exoplaneta mais próximo está muito longe para nós hoje. Nossos foguetes modernos podem voar a 5 vezes a velocidade do som, e mesmo nessas velocidades levaremos mais de 100 mil anos para chegar à Próxima Centauri em um deles. Bom, precisamos encontrar algo um pouco mais rápido para viajar para uma nova casa em um desses exoplanetas. E talvez os cientistas já tenham a resposta. Dobra espacial. Esta é uma tecnologia que nos permitirá manipular o espaço e o tempo. Ela cria uma espécie de bolha em que as leis normais do movimento não funcionam. Assim, a espaçonave será capaz de exceder significativamente a velocidade da luz. E isso não é ficção científica. A humanidade já possui tal tecnologia, embora ainda apenas em teoria. Seu nome é propulsão de Alcubierre. E não, eu não inventei isso. Como nenhum objeto com massa pode viajar na velocidade da luz, precisamos fazer um truque. A espaçonave precisa se mover comprimindo o espaço à sua frente e expandindo-o atrás. Assim, não apenas a nave está se movendo, mas também o espaço-tempo dentro dessa bolha de dobra espacial. E a velocidade máxima pode ser 10 vezes a da luz. Mas para dobrar o espaço-tempo, a nave precisa ser incrivelmente grande. E para que ela funcione, precisaremos de uma quantidade de energia próxima à que todo o planeta Júpiter gera. Ainda assim, cálculos recentes do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA mostraram que o anel ao redor da nave, que deveria criar a chamada bolha de dobra, não deve ser perfeitamente redondo como se pensava antes. Pode ser mais em forma de rosquinha. Ah, rosquinhas! Isso simplificará muito o projeto e a construção, e tornará possível testar essa tecnologia em uma espaçonave do tamanho de uma sonda Voyager 1. Mesmo que ainda pareça impossível, os cientistas já estão dizendo que há esperança. E embora não saibamos qual tecnologia será usada, em 2069 a NASA planeja lançar sua primeira missão interestelar para explorar planetas potencialmente habitáveis fora do nosso sistema solar. Vários boatos dizem que a velocidade da luz pode ser alcançada com a tecnologia laser. Se a sonda for muito pequena, pode ser lançada para a estrela Alpha Centauri, quase a velocidade da luz. Existem também 2 outras alternativas para alimentar espaçonaves. Trata-se de energia nuclear e energia de colisões de matéria e antimatéria. Uau! No entanto, essas tecnologias ainda são um mistério para a humanidade. Bom, por enquanto. Fique ligado. É possível apagar o Sol? Por exemplo, o que aconteceria se despejássemos todos os oceanos da Terra sobre ele? Ou até mais água do que isso? Bem, vamos descobrir. O universo é um lugar cheio de mistérios. Desde os tempos antigos, os cientistas têm discutido como o espaço funciona. Mas nenhum de nós jamais duvidou da existência de uma coisa: o Sol.
O centro do nosso sistema solar. Ele é grande, brilhante e imortal? Na realidade, não. O Sol é apenas uma estrela comum. Ele consiste em 75% de hidrogênio, um pouco de hélio e uma pitada de outros elementos pesados. A gravidade mantém tudo junto. Mas em cerca de 5 bilhões de anos, o ciclo de vida do Sol chegará ao fim. O hidrogênio dentro dele vai acabar. Nossa estrela começará a crescer gradualmente. E você nem imagina quão enorme ela ficará. Então, ela começará a engolir todos os planetas próximos. É quando nos arrependeremos de estar tão perto dela. Depois de engolir a todos nós, a estrela permanecerá uma gigante vermelha por mais 1 bilhão de anos. Então, mais cedo ou mais tarde, começará a encolher e desaparecer, transformando-se em uma anã branca. No final, nada restará a não ser uma nebulosa planetária brilhante e colorida. Mas não se assuste. Neste momento, o Sol está no meio do seu ciclo de vida. Ele nasceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. E lhe resta mais ou menos a mesma quantidade de tempo ainda. Felizmente, nascemos no melhor e mais estável período da estrela. Em outras palavras, não há razão para se preocupar. Opa, então vamos encontrar uma. Que tal acelerar o ciclo de vida do Sol com a ajuda da água? Vamos tentar coletar toda a água da Terra e despejá-la no Sol. Primeiro, vamos precisar de um balde. Não, este não. Vamos precisar de um balde muito, muito grande. Aquele que pode conter cerca de 1,360 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Isso será igual em tamanho à distância de Washington até Chicago. Ou, se pudermos encontrar apenas baldes comuns, deve haver cerca de 70 quintilhões deles aqui. É um número com 18 zeros. Ok, imagine que magicamente conseguimos tantos baldes. É hora de apagar o Sol. Molharemos a estrela com toda essa água e... nada? Sério? Olha só para isso. O Sol provavelmente ficou com pena de nós e produziu uma pequena explosão solar. Acontece que toda a água da Terra é, na verdade, apenas uma gotinha perto do Sol. As pessoas muitas vezes subestimam quão maior o Sol realmente é em relação ao nosso planeta. Na realidade, cabem mais de 1.300.000 terras nele. Então é isso. O Sol não vai se apagar e nem vai esfriar. Nem vai notar que fizemos algo. Mas não vamos desistir. A gente quer mesmo que o Sol apague por algum motivo. O que acontece se derramarmos apenas o suficiente de água sobre ele? E quanto é esse suficiente? Lembra dos nossos quintilhões de baldes? Bem, na verdade, precisamos de cerca de 370 octilhões deles. Esse é um número com 27 zeros. É difícil até de imaginar. Então, digamos que é muita água. Agora vamos derramar tudo no Sol de novo. Uau, olha só esse vapor! Mas o Sol não se apagou novamente. Pelo contrário, ele disse obrigado e de repente ficou muito maior e mais brilhante. O que está acontecendo? Acho que já deu para perceber que o Sol não é uma fogueira. Dentro das fogueiras e das chamas de velas, há combustão química. Quando despejamos água no fogo, a água absorve o calor da chama e o resfria a tal ponto que ele não consegue mais manter a reação de queima. A água também bloqueia o acesso do fogo ao oxigênio. Ela basicamente interrompe o processo químico. Mas a queima do Sol não consiste na mesma reação. Mesmo que digamos que ele queima, isso não é totalmente verdade. O que acontece lá é algo chamado fusão nuclear, uma das reações mais violentas e malucas do universo. Existem muitas camadas de hidrogênio entrando profundamente no Sol. Se você pegar 4 átomos de hidrogênio e juntá-los, ficará com 1 átomo de hélio. Quando falamos do Sol, o processo é um pouco mais complicado. Quando a nossa estrela tenta realizar essa fusão, os prótons positivos se repelem. É preciso muita força e energia para espremê-los de alguma forma. Felizmente, existe uma força mágica no espaço. É a gravidade. O Sol ocupa 99,8% de toda a massa do sistema solar. Bem pesado, né? E toda essa massa é que mantém o Sol unido com a ajuda de uma força gravitacional incrível. Então, a gravidade pega 4 trilhões desses pequenos átomos de hidrogênio e os junta a cada segundo de cada dia. Quando eles colidem, liberam energia. Então, ao contrário do fogo, o Sol não precisa de oxigênio para viver. Ele precisa de hidrogênio. E todos nós sabemos a fórmula da água, H2O. Ela é composta de hidrogênio e oxigênio.
A água é literalmente combustível para o Sol. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Ainda tem mais. A massa extra adicionada pela água tornará o Sol mais pesado. Agora, a gravidade diz: obrigada pela ajuda. Então, ele começa a colidir os prótons uns com os outros ainda mais rápido. E graças a isso, a síntese se acelera. Ótimo! Deixamos o Sol incrivelmente forte e agora ele nos engoliu, a nós e a outros planetas próximos. E se continuarmos adicionando água, o Sol mais cedo ou mais tarde entrará em colapso sobre si mesmo. Ele explodirá suas camadas externas e se tornará um buraco negro. Incrível! Agora ele vai puxar para dentro absolutamente tudo ao seu redor. Que ótimo, hein? Mas vamos dar uns passos atrás, porque claramente nosso experimento com água foi um erro. Uma pequena explosão solar soa muito melhor. Ok, estamos de volta ao nosso Sol, calmo de sempre. Mas parece que esquecemos algo. Como está a nossa Terra agora sem água? Bem, aparentemente a água era super importante para a vida na Terra. Quem diria? Agora, há uma enorme quantidade de peixes imóveis e de outras criaturas marinhas espalhadas por onde os oceanos estavam. Pobrezinhos! Quanto às criaturas do fundo do mar, elas simplesmente não resistiram a uma mudança tão brusca de pressão. Algas e corais também secaram. Espera um minuto. As algas não eram responsáveis pela produção de 50% a 80% do oxigênio do mundo? Ops, é hora de colocar máscaras de oxigênio. E como estão as coisas em terra firme? Quer dizer, agora tudo é só terra mesmo. Mas você entendeu. Uau, esse lugar tá pegando fogo. E eu quero dizer literalmente. Se não há oceanos, então não há nuvens nem chuva. Agora há incêndios florestais por todos os lugares. Os pobres animais têm que escapar e deixar suas casas. E não tem como encontrar um novo lar, pois todas as plantas, é claro, vão secar rapidamente. Não haverá nenhum lugar para viver no planeta. A Terra parece um deserto gigante. Mas as pessoas vivem em desertos há milhares de anos, certo? Talvez elas saberão o que fazer. Será? Acho que não. Afinal, as pessoas no deserto também precisam ingerir líquidos. Há caos em todos os lugares e os sobreviventes lutam pelas últimas gotas de água, se houver algum sobrevivente. Na verdade, não importa o quanto eles lutem por recursos, seu destino está fadado. O oceano absorve uma enorme quantidade de gás carbônico e de calor vindos do Sol. Ele também distribui esse calor por todo o planeta, tornando-o agradável. Mas sem oceano, as temperaturas vão saltar rapidamente para 121 graus Celsius. Está ficando mais frio a cada minuto. A temperatura cai abaixo de zero muito rapidamente e, embora não tenha neve, o frio está ficando insuportável. A geada aparece no chão, na grama e nas árvores, e o gelo se forma nos corpos d'água a uma velocidade incrível. As pessoas, tremendo em todo o planeta, levantam os olhos para o céu e não conseguem acreditar no que vem. O Sol ficou 2 vezes menor do que era. Ele agora parece um ponto distante e não será mais capaz de aquecer a Terra. Mas o pior é que há uma rocha enorme em chamas vindo em direção aos espectadores horrorizados. E o impacto com essa coisa, sem dúvida, causará muitos danos. Ok, vamos voltar à nossa realidade objetiva. A Terra está exatamente no melhor ponto do nosso sistema solar. Ela não fica nem muito perto, nem muito longe do Sol, tornando a temperatura em nosso planeta não apenas tolerável, mas também agradável. Os cientistas costumam chamar Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, de o gêmeo do mal da nossa Terra, pois é tão quente e inóspito que nenhuma vida é possível nele. Claro, existem nuvens espessas na atmosfera dele, e o ácido da chuva e os gases de efeito estufa elevam a temperatura na superfície para números insuportáveis. Mesmo que Vênus não tivesse esses elementos, nada ainda seria capaz de viver lá por causa da proximidade do Sol. Se houvesse água líquida, ela evaporaria muito rapidamente, deixando a vida sem chance de se desenvolver. Por outro lado, Marte, o próximo na fila depois da Terra, está um pouco longe demais da nossa estrela, o que o torna frio e solitário. A temperatura em sua superfície é abaixo de zero e nunca aquece o suficiente para que a água permaneça líquida por muito tempo. Isso sem mencionar a falta de atmosfera no planeta vermelho.
o elemento que fornece à Terra ar respirável. Portanto, se nos aproximássemos ou nos afastássemos do Sol, a temperatura aqui aumentaria ou diminuiria, respectivamente. Algumas centenas de quilômetros não fariam muita diferença. Nossa circulação em torno do astro-rei é irregular de qualquer maneira, e constantemente nos aproximamos ou nos afastamos um pouco dele. A distância que importaria é medida em milhões de quilômetros. E sim, assim como mostrei no início deste vídeo, veríamos o Sol muito menor do que agora se fôssemos tão longe. As temperaturas podem não cair no momento exato da mudança, pois ainda haveria algum calor, mas no inverno seguinte, nosso planeta provavelmente permaneceria frio para sempre. Os oceanos seriam cobertos de gelo e o nível geral do mar cairia. E, finalmente, o gelo refletiria mais calor do Sol de volta à atmosfera e ao espaço, não permitindo que a superfície do nosso planeta recebesse o calor necessário. E mais gelo significa menos vapor de água na atmosfera. Esse vapor também captura o calor, criando nuvens. Então, quanto mais frio, menos chuva. O frio e a falta de chuva não permitiriam que nenhuma planta sobrevivesse por muito tempo, de modo que as áreas de paisagem gelada e árida cresceriam rapidamente, deixando intactas apenas as que ficam ao longo das margens dos rios, por um tempo. Depois, os rios também parariam de correr, congelados ou secos por terem perdido suas nascentes, lagos e mares que, claro, também congelariam. Qualquer vida perto deles desapareceria. Primeiro as plantas, e com elas tudo mais, já que as plantas produzem comida e ar respirável. E com isso, a Terra se tornaria um deserto congelado. Quanto à rocha gigante em chamas que mencionei, era um asteroide vindo do espaço por causa da mudança da órbita terrestre. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, atua como um escudo natural para nós contra as rochas espaciais. Ele tem uma massa enorme e a maioria dos asteroides lançados do espaço é pega pela gravidade dele e cai na superfície do planeta. Não é possível a vida ali e sua superfície é gasosa, então os asteroides tendem a desaparecer sem deixar vestígios. Ainda assim, alguns conseguem passar por Júpiter, então Marte entra em cena. E também contribui para a nossa defesa, mantendo o cinturão de asteroides entre ele e Júpiter no lugar. A massa combinada dos dois planetas cria um campo gravitacional que não permite que os asteroides do cinturão voem em direções aleatórias, atingindo tudo pelo caminho. Se não houvesse Marte entre nós e o cinturão, estaríamos quase tão acostumados com as chuvas de meteoros quanto com as chuvas habituais. Digamos que a Terra substituiu Marte em sua órbita e agora estamos a centenas de milhões de quilômetros mais distantes do Sol. A massa dos dois planetas é mais ou menos parecida, então o cinturão de asteroides ainda está em seu lugar. Porém, as temperaturas ainda cairão e a vida logo será extinta. Mas se Marte ficasse onde está e a Terra simplesmente se afastasse, seria a receita para um desastre. Não há chance para que os planetas orbitem o Sol na mesma velocidade, porque a massa não é igual. Em algum momento, eles colidiriam um com o outro. Levando em conta a velocidade, rachariam e se partiriam, talvez criando outro cinturão de asteroides no nosso sistema solar. Não seria mais esperançoso para nós se a Terra decidisse pular para mais perto do Sol. Além de a estrela parecer mais uma bola gigante e impiedosa no céu, seu calor derreteria nossas geleiras, fazendo o nível dos mares subir abruptamente. A água inundaria a maior parte dos continentes e mais superfícies seriam cobertas pela água, o que significaria mais absorção de calor. Isso traria mais um aumento na temperatura. Além disso, esses grandes corpos de água evaporariam loucamente, liberando toneladas de vapor de água e dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que absorve calor, assim como o vapor de água. Juntos, eles prenderiam cada vez mais o calor do Sol, formando nuvens espessas e turbulentas no céu, quase como em Vênus, só que sem o ácido. E esse manto espesso de nuvens também contribuiria para aquecer a superfície do nosso planeta. No final, a Terra inteira se aqueceria tanto que a vida na superfície se tornaria insuportável para a maioria. Apenas as criaturas mais resistentes seriam capazes de sobreviver a temperaturas tão altas.
Aquelas que habitam nossos desertos, por exemplo. Apesar das chuvas, que não cessariam como no cenário de frio, as plantas ainda teriam dificuldade de se adaptar aos ambientes novos e quentes. As das regiões mais frias do planeta seriam as primeiras a murchar e desaparecer. Depois, as de climas moderados. E, finalmente, as tropicais também não suportariam. E, mais uma vez, a Terra se transformaria em uma bola de rocha estéril, só que desta vez superaquecida em vez de congelada. A distância do nosso planeta até o Sol, nossa inclinação, velocidade de rotação em torno do próprio eixo, a órbita em torno da nossa estrela e até mesmo a presença da Lua. Tudo isso é crucial para a existência da vida aqui. Por exemplo, se a Terra não estivesse inclinada em relação ao Sol, seria insuportavelmente quente no Equador e incrivelmente fria nos polos. As estações também não mudariam, dividindo o nosso mundo em faixas de verão e inverno sem fim. Ele é aquecido uniformemente de todos os lados com a inclinação e rotação atuais, como se fosse um churrasco. E se vira para o Sol, com um lado para se aquecer, enquanto o outro esfria durante a noite. Se não houvesse mudança de noite e dia, provavelmente só viveríamos em algumas áreas, onde haveria um crepúsculo constante e interminável. Imagine nossa vida sem aqueles belos amanheceres e entardeceres. Talvez seja melhor deixar tudo como está, né?